Força e movimento. A força e o movimento têm relações diretas. Um corpo só pode ter adquirido movimento se uma força tiver sido aplicada em algum momento. Podemos definir força como uma influência, ação que é capaz de alterar o estado de inércia de um corpo, modificando sua velocidade. O movimento, de forma simples, pode ser definido como alteração da posição de um corpo em determinado espaço. Quando um historiador afirma que o movimento social tem força, ele quer dizer que esse movimento pode transformar uma sociedade, ou seja, dinamizá-la ou modificá-la. Quando um estivador ergue uma saca de soja, dizemos que ele é muito forte. Em física, nas situações como puxar, empurrar, comprimir, esticar, colocar um corpo em movimento ou em repouso, estamos exercendo força. Definição de força e movimento. O ato de puxar envolve a aplicação de uma força. No cabo de guerra, por exemplo, o grupo que fizer mais força vai arrastar o outro e ganhar a disputa. Então, você pode ver que as forças possibilitam o movimento dos corpos. Da mesma forma, para que um corpo pare de se movimentar, deve-se haver uma aplicação de uma força. Além disso, forças podem ser responsáveis pela deformação dos corpos. A descrição da força nos revela alguns elementos que acompanham. Forças possuem direções que podem ser horizontal, vertical ou inclinada. Cada direção tem dois sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nas forças horizontais, para cima e para baixo nas forças verticais. E ângulos diversos nas forças. Vou demonstrar através desse site, desse simulador aqui. Por exemplo, quanto maior for a força exercida, por exemplo, vou botar 1000 newtons. Ele irá... Quanto maior a força em cima do objeto, maior será a velocidade. Por exemplo, se eu botar agora 5000, vamos notar que a força vai ser... Ele vai se deslocar mais rápido. E se a gente diminuir o peso também e manter a mesma força, por exemplo, vamos botar uma força menor. Ele vai ir muito mais rápido. A gente pode até diminuir, por exemplo, botar 100, que a força vai continuar sendo mais rápida. E se a gente aumentar o peso do objeto, por exemplo, vamos botar 200 quilos. E botar, por exemplo, a mesma força que o anterior, de 100 newtons, ele não vai conseguir mover o objeto, porque a força aplicada está sendo inferior à força necessária para que esse objeto possa se deslocar. Agora eu vou fazer um exemplo escrito sobre isso. Dois blocos A e B de massa 5 e 10 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força também horizontal de densidade de 60 newtons é aplicada no bloco B, conforme mostra na figura. Aí eu vou fazer o módulo da força de tração no fio que une os dois blocos.
Primeiro, nós vamos indicar as forças que são exercidas aqui. Aí, no caso, o T, que é a tração, que une os fios, e a força que está puxando os dois blocos, o bloco A e o bloco B. Essas aqui nós iremos anular, pois nós teremos apenas a força e a tração. Agora, iremos indicar a fórmula, né? Como aqui a gente anulou essas duas forças, teremos só a tração. Então, é tração vezes massa de ar vezes aceleração. Aqui nós temos a tração e a força. E como elas são direções opostas, então, por sentido estar da esquerda para a direita, a força é maior do que a tração. Então, é força menos tração, que é igual a massa de B vezes aceleração. Agora, nós iríamos somar as duas fórmulas. Tração, positivo com positivo, nós iremos cortar. Então, vai ser força, que é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora iremos substituímos, agora vamos indicar os valores. Força, que é 60, massa de A, que é 5, massa de B, que é 10, e a aceleração a gente não sabe. Então, nós vamos fazer 60, que é igual a 5 mais 10 vezes a aceleração. 60, que é igual a 15, A, que é igual a 60, dividido por 15. Aceleração, que é igual a 4. Agora, iremos descobrir a tração. Como a gente já tem o valor de massa de A, que é 5, vezes a aceleração, que é 4. 5 vezes 4. Tração, que é igual a 20 newtons. Aqui está a resposta.